Maravilha, Jennifer. Então, eu posso entender que talvez um dos pontos que defina essa dramaturgia seja a perspectiva de quem fala. Eu posso dizer isso? Eu acho. É o que você está colocando. E aí é legal, em contraponto ao que o Diego está trazendo, e esqueci o nome, Joaquim colocou também. Como a gente disse, não existe uma única verdade, existe o lugar de onde a gente vê essa verdade, né? E aqui a gente vê dois pontos verdadeiros colocados, porque quando o Diego traz a história do hispânico, que teve a sua história premiada dentro de um tema que não representava a sua realidade, né? Ele não necessariamente está escrevendo uma dramaturgia negra, mas ele está escrevendo sobre o sujeito negro. E ele pode fazer isso. E fazê-lo com propriedade. E fazê-lo bem. Se ele compreende o outro. E aí a gente entra num lugar que eu acho muito interessante, porque a gente clama por um conceito de igualdade. Eu escuto muito isso de um tempo para cá. Somos todos iguais, somos todos iguais, somos todos iguais. Mas quando eu penso no conceito de igualdade, eu chego na definição de que igual, para ser igual, deixa eu organizar melhor. Quem é igual a alguma coisa ou a alguém. Não é isso o conceito de igualdade? Então, esse conceito parte de um princípio de que um lado, para ser igual, ele tem que se espelhar num outro lado. Nessa matemática, um dos dois vai ter que deixar de existir. Então, eu não sou igual. Eu sou diferente. E aí a gente entra num conceito de igualdade que me interessa muito mais, que é achar e entender a igualdade a partir da diferença. Só com a aceitação da diferença e a compreensão do diferente é que eu posso clamar pela igualdade. Porque aí eu não vou buscar uma nulidade, eu não vou buscar um espelho. Porque somos todos diferentes. E aí voltamos ao Itam do espelho da verdade. Somos todos diferentes, mas em que ponto nos igualamos? E é nesse lugar da espiral, sim, Diego, só um minutinho, é nesse lugar da espiral que nos achamos, nos igualamos, só nesse lugar. Mantendo as nossas diferenças. E aí a gente volta de novo para o conceito Banto-Congo de sacralidade, de visão de mundo. Eu só sou um porque eu sou um com o todo, e o todo só é um por causa de todas essas unidades que são diferentes entre si. O coletivo só existe na diferença, na particularidade. Se eu anulo a particularidade, eu anulo o coletivo. Porque aí eu jogo o coletivo a uma única unidade. Faz sentido para vocês? Fala, Diego. Eu acho que tem um filme do Spike Lee que eu acho que ele sublinha muito bem isso que tu está falando. É um filme chamado Faça a Coisa Certa. Eu não sei se todo mundo conhece esse filme. Ele parte da premissa de que uma família de italianos tem uma pizzaria num bairro negro nos Estados Unidos, e aí, né, não é só isso o filme, é evidente, mas Sim. um negro reclama que na parede da pizzaria não tem heróis negros, só heróis italianos. E o filme começa mostrando a diferença entre os negros, os italianos, né, e os hispânicos. E depois tu vai vendo que eles estão no mesmo contexto, eles estão no mesmo ambiente, sofrem os mesmos preconceitos. O italiano diz: a gente não está no bairro de italiano porque lá a gente vai ser mais um. Enfim, basicamente o que a Tati estava falando estava me lembrando do filme, né? Cada um com seus preconceitos, né? Querendo ou não, os negros com preconceito dos italianos, os italianos com preconceito dos hispânicos, os hispânicos, e na verdade eles estão inseridos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, sofrem das mesmas mazelas, e eles demoram a se dar conta disso, né?
Eu acho que é um bom exemplo, Tati, desse teu depoimento aí, enfim. Só Sim, queria trazer isso que me ocorreu na hora. sim, é se aceitar nessa diferença. Quando a gente percebe essa diferença, a gente percebe nesse exemplo que você deu, por exemplo, do Faça a Coisa Certa do Spike Lee, o ponto que une eles é o preconceito. E aí pode ser o preconceito racial, pode ser o preconceito social, pode ser o preconceito cultural, mas o preconceito é um ponto que une. No entanto, dentro desse preconceito, eles têm as suas características e particularidades. Se eu coloco todo... Eu não posso nunca me sentir em pé de igualdade na luta de uma pessoa LGBTQIA+, porque eu sou uma mulher cis. Eu posso entender a questão e ser solidária a ela e me unir à questão naquilo que me compete, até onde me compete. Mas eu nunca posso dizer que aquela luta é minha. Quer dizer, eu não me sinto respeitando o direito e a verdade e a liberdade de todo mundo, desde que muito bem respaldada. Certo? Não me sinto à vontade para fazer isso, porque tem pontos que eu não estou enxergando. Porque não vivo, porque não sinto na pele. Eu não posso dizer, se você disse para mim que seu braço está doendo, eu não posso dizer, não dói tanto assim. É o seu braço, não é o meu. Só você tem a dimensão exata da dor que você está sentindo. E às vezes, meu irmão, nem você consegue definir direito o tamanho dessa dor. Então, quem sou eu para dizer que ela não dói tanto assim? O exercício que eu tenho que fazer é de entender aonde que eu posso contribuir para a compreensão, melhora e amenizar ou até resolver essa dor. Concordam? Se não concorda também, coloca. Espaço é para isso. Então, a gente está falando uma série de coisas, a gente abriu um pouco, e aí eu queria fazer uma outra provocação em cima disso. O poeta Cruz de Souza tem um trecho de um poema dele que diz o seguinte: qual a cor da minha forma, do meu sentir? Qual é a cor da tempestade de dilacerações que me abala? Qual a dos meus sonhos e gritos? Qual a dos meus desejos e febres? Qual a cor da minha fala? Diante dessa provocação que o Cruz de Souza faz para a gente, será que a pergunta certa é o que define uma dramaturgia negra? Será que não tem uma pergunta que antecede a essa? Alguém consegue me dizer? Menos Beatriz, que já sabe. Fiquei pensando muito se seria o que é esse ser negro. Na bucha. Isso. Na bucha, Tainá, muito obrigada. A gente está falando dramaturgia negra, dramaturgia negra, dramaturgia negra, mas o que é ser negro? Milton Santos diz que ser negro no Brasil, pelo menos, é ser vítima de um olhar enviesado. Jean Genet vai dizer que é um negro, senão o discurso que o institui e constitui como tal, frente ao olhar que revela a si mesmo e ao outro. Que miragem, afinal, o inventa e revela? De que lugar provém a fala que o constrói? Conforme adverte Foucault, antes disso, que marcas semióticas estão manifestas no negro como um ser, como um signo, no prisma ideológico que atribui um significado social a essa cor, traduzida também como uma raça e uma cultura. O que isso traz para vocês? O que é ser negro, gente?
onde está escrito isso, no livro A Cena em Sombras, da professora doutora Leda Maria Martins, editora Perspectiva. Desculpa, Didi, aqui, ó. A Cena em Sombras. Editora Perspectiva, coleção Debates, Teatro. Professora Leda Maria Martins. Isso é uma bíblia, viu? É uma bíblia. É importantíssimo que a gente leia, porque é um trabalho de doutorado que ela fez, onde ela discorre sobre a representação desse sujeito desde a primeira aparição dele, em meados do século XIX, acho que 1856, 57, até o período em que ela faz esse estudo, que é na década de 90. Então, ela discorre sobre a presença desse sujeito na arte e como a arte é utilizada para a ratificação e manutenção do imaginário construído a respeito desse sujeito no inconsciente social. E ela faz isso com o recorte de Brasil e Estados Unidos. É muito interessante para a gente entender profundamente o que é ser negro através da arte. Foucault costuma dizer, conforme, vou ler aqui exatamente como ele fala, a verdade é circular e traduz-se, para ele é circular, e traduz-se numa série de procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados, estando intimamente ligada à relação de poder, cujos efeitos induzem e reproduzem. Assim, a cor de um indivíduo nunca é simplesmente uma cor, mas um enunciado repleto de conotações e interpretações articuladas socialmente, com um valor de verdade que estabelece marcas de poder, definindo lugares, funções e falas. Quer dizer, resumindo, determina o que é verdadeiro ou falso quem detém o poder. A gente vive numa sociedade constituída por signos, certo? Se eu vejo, por exemplo, de uma forma bastante literal, se eu vejo um sinal vermelho, eu entendo que é o quê? Para parar. Se eu vejo um sinal amarelo, presta atenção, o sinal vai fechar. Se eu vejo um sinal verde, eu posso seguir. Tudo na nossa sociedade é construído a partir de signos, que carregam em si os seus significados. No entanto, eles não se limitam apenas a signo e significado. Existe um outro elemento que entra nas nossas relações, que é o significante. Aquele que altera o significado de acordo com os interesses daquele que detém o poder. E esse é quem vai determinar o que é verdadeiro ou falso. Se eu entendo que o signo negro é um signo formado por uma série de enunciados, esses enunciados estão estabelecidos por aquele que detém o poder, e ele não é negro. Esses enunciados carregam, em sua maioria, uma conotação pejorativa. Mercado negro, a ovelha negra da família, a coisa tá preta. Expressões que a gente cotidianamente repete e inconscientemente vai ratificando como verdade. Jacques Derrida, ele diz num livro chamado O Racismo da Linguagem, que não existe uma ideia de racismo ou preconceito que se perpetue sem um verbo que a vincule. Olha que importante isso. Não existe uma ideia de racismo ou preconceito que se perpetue sem um verbo que a vincule. A primeira coisa que a gente aprende a fazer para se comunicar com o outro é através do quê? Da palavra.
E essa palavra, ela já está carregada de significados muitas vezes alterados pelo significante imposto a ela. Desde pequeno, a gente vai assimilando essas pseudo-verdades e reproduzindo isso de forma inconsciente. Até que em determinado momento a gente se dá conta e entra num processo de desconstrução. E isso não é um privilégio só dos negros, dos brancos, não. Negros e brancos precisam se desconstruir. Porque quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de nós mesmos. Esse coletivo é formado por cada um de nós. O compromisso é de cada um de nós. É lógico que cada um, a partir do seu ponto e do seu lugar de fala, como já bem disse dona Djamila Ribeiro. Explicou isso muitíssimo bem no seu livro O que é lugar de fala. Onde a gente consegue entender que não é que eu não posso falar sobre determinado assunto, mas eu tenho um lugar de onde eu posso falar sobre esse assunto. Como já dissemos aqui, sobre da onde que eu estou vendo. As nossas particularidades, as nossas diferenças dentro dessa igualdade. Eu só posso falar a partir desse lugar. Mas eu posso falar, eu devo falar a partir de todos os assuntos. Percebe? Então eu pergunto, o que é ser negro? Eu concordo com Milton Santos quando ele diz, resumidamente, que é servir de um olhar enviesado, porque esse signo carrega esse significado. Se a gente pensar, são várias as culturas orientais que têm isso, mas na cultura africana, no Brasil, na cultura ocidental, o preto é sinônimo de luto, né? Por exemplo, quando alguém morre, se usa preto. Em África, se usa branco, na maioria das culturas, dos povos, das tribos. Na Índia, se usa branco. O que determina o significado dessa cor, desse signo, é o significante de cada cultura, estabelecido por quem detém o poder dentro desse contexto social e cultural. Até aí tudo bem? Querem falar alguma coisa? Não? Nada? Beleza. Estou tentando correr, gente. Eu acho que ele já passou da hora, não? Não, né, Damiana? Fala comigo. Não, né? Tá. Nesse livro, A Cena em Sombra, a professora chega a uma ideia central da representação desse sujeito negro em 3 pilares, dentro da cena teatral, televisiva e cinematográfica. Ela define esses pilares como o negro caricatural, o negro pernicioso e o escravo fiel. Ela coloca que essas representações, elas vêm, assim como diz Foucault, como marcas de poder definindo lugares, funções e falas, elas vêm exercendo essa função muito bem desde a primeira aparição desse sujeito nos palcos, por exemplo. O que seria um negro caricatural? Seria aquela representação que ridiculariza, exagera, debocha das nossas características físicas, culturais. Alguém consegue me dar um exemplo assim, máximo, clássico, de um negro caricatural? A Xuxa vestida de nega maluca. Nega maluca. A nega maluca. Que mais? Só? Nada mais? Sério? Precisamos estudar mais e abrir mais os nossos olhos.
Dentro da arte, do teatro e da televisão e do cinema, ele foi o Mussum dos Trapalhões, exatamente. Quem falou isso? Obi Naye Kibuko. Que lindo. Exatamente. O Mussum, por exemplo, era uma representação do negro caricatural. Como a gente adora Mussum, né? Eu, particularmente, adoro Mussum, independente de qualquer coisa. Ouvir o Mussum falar fora do personagem Mussum é maravilhoso. E veja, aqui a gente não está fazendo uma análise desse sujeito enquanto indivíduo, enquanto pessoa, mas enquanto signo, certo? Isso precisa estar bem estabelecido, tá? A gente não está criticando o artista em si, até porque a gente precisa colocar nessa soma não como proteção para o racismo, mas proteção para aquele que sofre, né? O contexto social, a época, é muito fácil do lugar em que eu estou agora, com a liberdade que eu tenho agora de falar e de me expressar, eu não sei até quando ela vai durar, tá brabo, tá sinistro para nós, mas, enfim, por enquanto eu ainda tenho, é muito fácil para mim, desse lugar, falar de tempos atrás, criticar tempos atrás. Eu lembro que a dona Ruth, em muitas conversas, ela dizia para mim, Tati, você é muito negroide. Eu achava um barato isso. Você tem que deixar de ser negroide. Não é assim. O mundo é dos brancos. E eu ficava passada quando eu ouvia uma coisa dessa. Veja, ela não está falando de tez de pele, tá? Isso é um outro elemento que a gente precisa deixar bem estabelecido. Não é por conta dos nossos amigos brancos aqui presentes, não. É porque é assim. A gente não discute a partir da individualidade esses contextos. A gente não discute a partir da exceção. A gente discute a partir do todo, o resultado. Certo? Então, a gente está falando de branquitude e negritude. A gente está falando de atitudes, de ideologias e consciências. Entende? Sérgio Camargo deixou de ser preto há muito tempo. Se é que algum dia ele foi, por exemplo. Então, se a gente limita a questão a tez de pele, a gente diminui, bota o discurso num lugar raso pra caramba e a gente não consegue resolver nada. A gente entra numa briga pessoal e daí a gente não vai para lugar nenhum. Certo? A gente limita, resume o discurso. Então, ela dizia para mim, você é muito negroide, o mundo é dos brancos. A gente tem que aceitar. E eu falava, como assim? Eu me quis ser atriz por conta dessa pessoa. E aí ela começa a me contar a trajetória de vida dela, ela começa a me contar, às vezes, que uma atriz muito famosa, que eu não vou dizer o nome, em respeito a ela, que até já partiu, chega para ela no estúdio e fala, levanta do sofá que eu quero deitar. E ela tem que levantar, porque naquele tempo, naquela época, se ela abrisse a boca, ela não ia ter quem a defendesse, ela não ia ter nem força para isso. Essa mulher ousou ser atriz quando as mulheres nem eram vistas com respeito dentro dessa profissão. Ela ousou ser atriz quando, se nem as mulheres brancas eram vistas como respeito dentro dessa profissão, a mulher negra não era nem vista como mulher, como sujeito. E ela não só queria ser vista como sujeito, como ousou ser atriz. E foi uma das grandes do nosso país. Antes mesmo da dona Fernanda, com todo o mérito, com todo o merecimento do mundo, ser indicada a melhor atriz no Central do Brasil, teve um negócio assim, não teve? No Oscar, que ela foi indicada ao Oscar, uma coisa dessa? Pois é. Antes mesmo desse prêmio internacional com essa representatividade, dona Ruth estava lá atrás, disputando nada mais nada menos com Lily Palmer e Audrey Hepburn. Na época que Audrey estava fazendo a bonequinha de luxo. Ela era a queridinha do mundo, não só da América. E dona Ruth ficou na frente dela. Só não ganhou com Sim a Moça, o filme, porque existe uma coisa chamada racismo no mundo. E aí quem levou foi Lily Palmer. Mas essa mulher ousou ocupar esse lugar, ela pode falar dessa maneira. Porque só ela sabe o que tem por trás dessa fala. Entende? Então, eu contei essa história para a gente entender que não é na individualidade que a gente discute essas questões, porque na individualidade as questões são permeadas por uma série de referências.
e de situações e de particularidades, que aí dificultam o debate e o discurso, anula a discussão. E a gente não resolve nada. Então, voltando à ideia do negro caricatural, um dos maiores exemplos, por exemplo, da época de Dona Ruth, inclusive, Grande Otelo. Grande Otelo foi uma das figuras que mais representaram esse lugar. Pouca gente conhece, por exemplo, um filme dele chamado Todos Somos Irmãos. Você conhece esse, Diego? Todos Somos Irmãos? Procura, vocês vão gostar muito. Grande Otelo fazendo um drama e arrasando um drama. Arrasando. Eu tenho, mas eu tenho VHS preto e branco. Todos Somos Irmãos. Ele dá um show, porque antes de ser aquela figura caricatural que a gente tem no nosso imaginário, ratificado, estabelecido, cunhado lá como verdade, ele era um ator espetacular, no entanto, muito pouco explorado. Porque aquela imagem precisava, representava, assim, Ana, daqui a pouquinho, representava um lugar que precisava ser ratificado no imaginário social. Fala, Ana Paula. Não, eu queria falar também sobre essa época que a gente diz de Grande Otelo, Tião Macalé, uma atriz que eu gosto muito, né, que é a Dona Marina Miranda. Ela, sim, também podia ser chamada, porque ela fazia crioula difícil, né? Era assim o nome do personagem dela. É uma versão da Nega Maluca, né? Sim. Porque tem variações, né, desses estereótipos. É uma versão da Negra Maluca. Então, o negro caricatural ele serve para isso, para exacerbar. Você vê em Macunaíma, quando o Grande Otelo nasce, sabe? O que é dito a respeito do personagem é como um bicho. É abjeto. Mas também é uma obra de arte. Também é um grande filme. E aí? Mas é preciso que a gente consiga enxergar esses significantes por trás desses signos. E redefinir esses significados. Ou seja, nos apropriarmos de algum lugar de significante. Outro elemento que a professora traz como extremamente presente e utilizado na arte como ferramenta de manutenção desses lugares é o escravo fiel. Alguém tem um exemplo de escravo fiel que é absolutamente determinante. Ele representa, na verdade, ele serve para enaltecer as benesses do sujeito branco. Ele serve para colocar num enorme patamar de grandeza o sujeito branco e representar que o bom negro, o bom escravo, o bom sujeito de cor é aquele que se curva, que aceita e que idolatra esse sujeito não negro, esse sujeito branco. Gente, desculpa se eu não responder ao chat, mas é que eu sou velha nessas coisas aqui. Eu sou nova, mas eu sou velha. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, quando for pequenininho, eu respondo. Vocês vão se assessorando por aí, tá bom? Alguém consegue me dar um exemplo de escravo fiel no cinema? Fala, Di. Eu posso dizer dois. Eu posso dizer o Cabeça, que era o escravo do Valmor Chagas em Chica da Silva. Sim. O clássico escravo fiel. Sim. E aquele personagem do Django, né? Do filme do Tarantino. Do Samuel L. Jackson. Aquilo lá é um clássico. Inclusive, só para contribuir, tem um clipe eu sempre me esqueço o nome dele, é Childish Gambino, que chama This is America, que ele mostra todas as caricaturas do negro, tanto no cinema, quanto no teatro, quanto na literatura, e tem se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo que ele explica cada frame do clipe, mostrando aonde está a caricatura do negro no clipe. É impressionante. Tem um personagem muito parecido com o que o Grande Otelo fazia, que nos Estados Unidos também tinha, ele mostra. É o pai Tomás, né?
Exatamente, que caminhava assim. Cara, é impressionante, assim, esse clipe para mim é uma das melhores coisas dos últimos anos, assim, em relação à construção do entendimento de um personagem, né, caricato, enfim. Mas, enfim, esses dois personagens bota a que eu me lembrei. referência para a gente no chat de Renata ou Dani, se tiver aí online, copia para jogar mandar por e-mail para a gente aí compartilhar depois, quem não conseguir pegar. Tá bom? Eu estou anotando, Tati, eu estou anotando. Obrigada, Renatinha. Então, assim, esses exemplos são maravilhosos. Mas, eu faço uma ressalva, por exemplo, em relação ao Django. Porque, ao mesmo tempo, e aí eu acho muito inteligente até do Tarantino, o roteiro é dele, né? Bom, enfim, mas de quem construiu o roteiro eu acho muito inteligente. Porque ele carrega um elemento de um outro... não é necessariamente que ele carrega um elemento de uma outra representação, não. Mas é que ele já é colocado, sim, Joaquim, vou te dar a fala, ele já é colocado num lugar crítico. Apesar dessa postura benevolente em relação ao branco e odiosa em relação ao sujeito negro, a gente já vê ele pintado com cores críticas, a gente não ganha empatia por ele. Entendeu? Nem o sujeito negro, nem o sujeito branco. E isso cria uma particularidade na história. Isso distancia ele um pouco, apesar dele estar da representação de modo geral estar ali, distancia um pouco quanto a resultado. Porque essa representação, na forma como a professora traz para a gente, ela coloca e necessita dessa empatia por esse sujeito, para que esse negro aqui fora da ficção, deseje esse lugar. E aí a gente chega num ponto muito curioso e muito perigoso também, que foi colocado em prática durante o processo de escravização no Brasil. Joaquim, eu não esqueci de você, é só para não perder o fio, tá? Que foi colocado em prática, que é a separação e valorização de certas figuras negras em detrimento das outras. Isso se dava dentro das fazendas com o negro da Casa Grande e o negro da senzala, a partir desse princípio. O negro da Casa Grande é aquele que baixa a cabeça, aquele que aceita que ele corte a língua para que ele fique do lado da cama, aceita com avenidas de aspas, tá, gente? Para que ele fique do lado da cama como o criado mudo. Essa expressão criado mudo vem desse lugar. É aquela mucama que aceita de novo com uma infinidade de aspas. Tá? Estar ali e ser a iniciadora do senhorzinho, ou servir para o deleite do senhor. Mas ela se veste bem, ela come bem, ela está longe dos castigos destinados àquele negro da senzala, aquele negro que vai para a labuta todos os dias de manhã. Essa é a representação do escravo fiel, aquele que está ali para ressaltar as benesses. Por isso, eu achei ótimo o exemplo do Django, Diego, porque apesar dele ter esse lugar, ele carrega uma crítica que faz com que o efeito seja o oposto. Isso é que eu achei muito inteligente no roteiro. Achei muito interessante. Um exemplo clássico do escravo fiel no cinema vem da Mami, de O Vento Levou. Além dela ser o escravo fiel, ela também é um negro caricatural. Carrega as características ali do pai Tomás, da nega maluca, de tudo que a gente conhece aqui no Brasil. Ai, Dona Scarlett, não faz isso, Dona Scarlett. A gente não fala assim, nunca falou assim. Isso é um exagero em cima de uma conotação, uma sílaba que muitos dos negros que vieram para cá tinham, eu não consigo reproduzir para vocês aqui, vocês não vão ouvir, que é de trás da glote, é um golpe de glote. E isso é uma sigla, é uma sílaba, desculpa. É um golpe de glote, que é uma sílaba em muitas das referências de linguagem dos povos que vieram para cá.
E aí começa a falar assim, parece que está soluçando. É um deboche. E ela tá ali para mostrar o lado bom da Scarlett, que é uma escrota, vamos combinar. Eu adoro O Vento Levou, como obra eu acho o máximo. Eu já vi várias vezes. Claro que eu tenho meu olhar crítico e faço todas as ressalvas possíveis, mas isso é que é gostoso, porque apesar de da gente ver os problemas, a gente consegue também ver as qualidades. Isso é importantíssimo. Em lugares diferentes, porque as coisas têm seus lugares diferentes. Eu já vi O Vento Levou 1 milhão de vezes. E a Scarlett é uma sacana. Mas quem traz o lado humano da Scarlett é justamente a Bá, não, como é que é o nome? É a Bá, né? Acabei de falar e esqueci. É, né? A outra representação... Oi, desculpa, alguém falou? Oi, Tati, eu que falei, Renata. Ela era babá da Scarlett, né? Inclusive, essa atriz, a Rachel McDaniel, ela ganhou o Oscar nesse trabalho e não pôde entrar para receber. É. Tiveram que fazer um tumulto lá para poder subir ao palco e receber o Oscar. Pois é. Exatamente, boa lembrança. Diga, Joaquim, antes que eu passe para o próximo elemento. Duas coisas, né? Uma que o Luiz Carlos tinha um esquete divino que ele sacaneava O Vento Levou, e a Preta falava todas as verdades para Scarlett, era muito bom. E a segunda coisa, tem um filme que eu amo, que é o Muito Barulho por Nada, do Kenneth Branagh, em que eles usam o Denzel Washington de uma maneira divina, que eu acho que vai ser no futuro, que é o seguinte: é o Denzel Washington fazendo um personagem que seria branco, e em nenhum momento é falado sobre a cor, ele é lindo, ele é o príncipe que todos querem. Não se toca na cor. Isso é muito legal, sabe? O ator fazendo um personagem de Shakespeare. Que a gente pode, né? Isso foi quando eu assisti esse filme, e é incrível, porque não há estranhamento. Ninguém pensa assim, por que o Denzel está fazendo esse príncipe? E ninguém comenta nada. Foi tão revolucionário para mim isso, quando vi no cinema, que eu falei assim, nossa, como ele... E ele tinha ganho, ele foi chamado porque ele tinha ganho o Oscar por Dias de Glória. Então ele virou um ator maravilhoso, e o outro falou, então vem fazer um Shakespeare aqui, então maravilhoso, faz aí. E ele está ótimo e tudo ótimo. Acho um bom exemplo de como o negro pode ocupar o espaço. Acho que, entendeu? Pode fazer qualquer coisa. O Peter Brook faz isso também quando ele bota o Macbeth... Macbeth não, desculpa, Hamlet. O Hamlet negro. Sim, acho muito Era um ator Rastafari, eu vi essa montagem meu Deus. Foi aqui no Brasil, no Carlos Gomes. E foi muito, muito incrível, assim. E são atores de diversos lugares do mundo fazendo Hamlet. Então, tinha um oriental fazendo um dos outros personagens, eu não me lembro mais qual. Não tinha etnia ali, tinha uma história. Mas a gente sabe que isso é uma situação, né? A gente está buscando uma desconstrução para uma reconstrução verdadeiramente significativa. Isso a gente resolve por cima, assim, né? Mas o problema ainda está lá por baixo, e a gente precisa entender alguns mecanismos de construção desse problema. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é discutir como esse sujeito é representado. Porque vocês concordam que eu só posso entender como resolver uma questão se eu compreender essa questão. Se eu olhar todos os pontos possíveis, pelo menos, a respeito dessa questão. Senão eu vou estar só passando por cima, assim. Eu vou estar só na superfície do problema. Enquanto lá embaixo a coisa continua se enraizando cada vez mais. Percebe? E aí a gente chega na terceira representação, que é o negro pernicioso. Alguém consegue definir para mim o que seria esse negro pernicioso? Alguém se arrisca? Definir o que seria e me dizer por quê?
a gente já tem elementos bastante para poder se arriscar, se colocar. Acho que o malandro, né? O aplicador de golpes. Sim, 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 mas é mais do que isso. É o fodão e a mulher gostosona também. Esse estereótipo sexual também. Vamos pensar na representação maior, assim, não nessa representação mais profunda, no conceito disso. Pernicioso. O que seria um pernicioso? Um bandido? Pernicioso me soa uma palavra bem chata, né? Bem ruim, assim. Eu posso arriscar dizendo que seria um ser que tenta se apropriar da própria história de uma forma bem negativa, mas, assim, ele se apropria da história, não sei, posso estar... É o que está vindo na minha cabeça agora, assim. Ele se Ana apropria... Paula. Para de defender, porra, fala. Ele se apropria da história dele, tenta ganhar alguma coisa em cima disso, assim, da forma mais dura que existe, assim. É um cara, eu posso dizer, assim, na linguagem que a gente conhece, um estelionatário da própria cor, assim, sabe? Falando, assim, bem, chutando bem toscamente, assim. Sei lá, eu penso desse jeito. Vai, tá indo no caminho? Como o Sérgio Camargo. Como resultado, sim, mas como natureza, não. Tá. O negro pernicioso, Sérgio Camargo. Não, ele está longe disso, muito longe, você vai entender agora por quê. O negro pernicioso é aquele, fazendo uma alusão ao Pão e Circo de Nero, onde ele apertava a população e aí chegava no final de semana, ele soltava um pouco, deixava todo mundo respirar com o circo humano. E aí as pessoas esqueciam um pouquinho os problemas e ele podia resistir um pouco mais. Toda estrutura de opressão ela precisa ter uma válvula de escape. Isso é básico. Você não pode só apertar. É maquiavelicamente básico. A gente não pode só apertar. Em algum momento, a gente tem que afrouxar um pouco para que o outro, aquele que está sendo oprimido, tenha a sensação de que pode respirar, de que tem a possibilidade de vencer. E aí, novamente, você aperta. Tem um exemplo de cinema sobre isso? Matrix. Vocês viram Matrix? O que a Matrix falava? Chegava no final, já tinha existido não sei quantos mil na história. O cara falava, é sempre assim, quando aperta muito, a gente deixa surgir você faz todo esse caminho chato que a gente já viu, tarará. Aí, quando chega aqui, você sempre escolhe tal porta. Então, escolhe logo, para a gente poder... Você respira, a gente volta, os outros acham que fizeram a revolução, e daí a gente começa tudo de novo. Vamos embora? O princípio é mais ou menos o mesmo. E aí, para poder criar o nosso mil daqui, a gente cria, ela fala dessa representação do negro pernicioso, que é aquele que carrega em si a verdade do discurso. É ele que vai dizer o que está errado, é ele que vai questionar a estrutura, é ele que vai apontar e botar o dedo na ferida. Mas por que então, Tatiana, que ele é o pernicioso? Porque a ele é sempre associada a vilania, a maldade. Ele é o sujeito que carrega a antipatia. Ele é o sujeito com o qual o espectador não vai se aproximar. E isso é genial, porque é ele que carrega o discurso. E se eu não me aproximo dele, consequentemente, eu não me aproximo da verdade que ele está proferindo. Isso é ou não é gênio? Um exemplo disso é... Na novela Assim, a Moça, tinha um personagem do Alexandre Moreno, que ele era irmão do personagem do Serginho, eu esqueci o nome dele agora na história. Mas no início da história... Sérgio Menezes.
Sérgio Menezes, mas eu esqueci o nome do personagem moreno na história. No início da história, disse a moça, ele namorava a personagem da Lucy Ramos, que vira a cunhã da Sinhazinha, que acaba virando a amiga preta da Sinhazinha e tal. Ele era um negro revoltoso. Ele, junto com o irmão, que era o personagem do Sérgio Menezes, eles estavam o tempo todo articulando uma revolta, articulando a revolução do povo preto. E ele tinha um grande amor da vida dele, era o personagem da Lucy Ramos, que no início da novela ficava na senzala com ele. Quando a Sinhazinha volta dos estúdios, eu não lembro direito como era, mas aí ela, não sei por que cargas d'água, ela quer a Lucy na casa com ela, para ajudar a tirar a Lucy daquele lugar, a personagem da Lucy daquele lugar. E aí, com o contato com a Sinhazinha, ela começa a usar roupas bacanas, e ela tem a pele mais clara, porque ela é mestiça, então ela é uma negra menos pigmentada, né? E, Rafa, não esqueci de você, não, vou te dar a palavra já. E ela vai para a cidade passear com a Sinhazinha, ela começa a frequentar a sociedade como mucama da Sinhá, cunhã, na verdade, da Sinhá. E nessas saídas, ela conhece um senhorzinho branco que se apaixona por ela. E aí é aquela luta do senhorzinho branco, do personagem do senhorzinho branco, brigando com Deus e o mundo, com a família, com a sociedade, com todo mundo, para assumir a personagem da Lucy, que é uma cunhã. E, nesse decorrer, ela, logicamente, termina com o personagem do Alexandre Moreno, que fica louco, que não aceita de jeito nenhum, que acha um absurdo. E aí é muito interessante, porque o questionamento que ele faz a respeito de ser um absurdo ela terminar com ele, não está no homem ciumento que quer manter a mulher do lado, está justamente na questão racial. É a isso que ele clama para chamá-la para a razão. Veja, eu não estou pregando a impossibilidade da relação interracial, não é isso. Mas, criando esse desenho, e sabendo tudo que o negro passa dentro da senzala, sabendo que ela saiu daquela senzala, que ela conseguiu agora estar bem, ela está feliz, ela está bem, ela não apanha mais, ela come direito, ela mora bem, ainda por cima. Ela vai ser resgatada por essa sociedade na representação desse senhorzinho e vai virar Sinhá. Me diz qual o negro que vai dizer que isso é ruim.